nós vamos apresentar a vida e a obra de Leonid Zankov. Zankov viveu entre os anos 1901 e 1975. Mudou-se para a província de Tambov, atuando como professor e chefe de uma colônia agrícola. De 1920 a 1922, retornou para a região de Moscou, onde continuou atuando como professor até meados de 1922, quando iniciou seus estudos na Universidade Estadual de Moscou, no Departamento Social e Pedagógico da Faculdade de Ciências Sociais. Tornou-se aluno de Vygotsky, nessa época com 26 anos de idade, e começou a realizar pesquisas sobre sua supervisão, sobre sua supervisão acerca da psique e as características do ensino a crianças anormais, sem interromper a pesquisa sobre problemas gerais da psicologia da memória. Como pesquisador, Zankov focou em 3 principais temas: psicologia da memória, defectologia, criança normal e deficiência, e experimentos formativos para a investigação da relação entre educação e desenvolvimento da criança. Suas principais obras: O Menino Mentalmente Atrasado, de 1936, Psicologia do Escolar Atrasado Mental, de 1939, Ensaio sobre a Psicologia das Crianças Surdo-Mudas, 1940, Psicologia e Pedagogia de La Memória, de 1944, La Memória, em 1949, O Ensino e o Desenvolvimento, Investigação Pedagógica Experimental, de 1975. Foram desenvolvidos outros trabalhos em coautoria, como Vygotsky, como defectólogo, e aspectos de la psicologia Delnino Olifrênico e Delnino Mentalmente Retrasado, de 1940. As principais colaborações intelectuais nessa época de Zankov, fica claro que a zona de desenvolvimento proximal, juntamente com as funções de amaduras, impulsiona o desenvolvimento, que no futuro poderá dar lugar ao processo do que ele chama de espiral dialética do desenvolvimento. Para Pavlov, seus postulados são importantes tanto em seu conteúdo, por direcionar as ideias científicas gerais que orientam a experimentação. A grande contribuição de Zankov para a didática desenvolvimental foi o haver validado na pesquisa didática aplicada a metodologia do experimento didático formativo de longa duração, para estudar de perto a relação de ensino e desenvolvimento mental dos alunos. Zankov teve o compromisso em atender os princípios e argumentos da Revolução Russa, que era conceber a educação no âmbito da psicologia pedagógica, com as premissas filosóficas, sociológicas, epistemológicas e ontológicas, superando a velha psicologia de Piaget, Booth, Stern e Uskin. Zankov são imensas. Ele e seus colaboradores postularam que a relação entre ensino e desenvolvimento não está indissoluvelmente vinculada em sua reestruturação, senão que é condicionada por ela. Zankov denomina de investigação pedagógica e também experimental o problema de investigação da relação entre ensino e desenvolvimento. Ele concorda com a tese de Vygotsky de que o ensino e a aprendizagem é uma das condições primordiais para o desenvolvimento humano. O sistema didático criado por Zankov e seus colaboradores é adotado na Rússia até hoje, depois de vários testes e várias pesquisas. Após participar do grupo criado sempre por Vygotsky, Zankov observou diferentes formas de estruturas de ensino, determina o desenvolvimento mental das crianças, né? E aí pensa em um sistema didático experimental que seja totalmente diferente de metodologia tradicional de ensino. O sistema didático experimental, então, está ligado mais à base pedagógica do que à base psicológica do que à base pedagógica. O princípio histórico de etapas concernente à idade de Vygotsky também faz parte do estudo de Zankov, que está condicionado à história sempre da psique humana e que implica também a investigação da psicologia humana, que deve partir de bases históricas.
Mas atenção, uma informação que é importante. A compreensão de que o ensino deve se orientar não tanto pelas funções já maduras, quanto para aquelas que se acham no processo de maturação, que são as que impulsionam o desenvolvimento, uma das partes da teoria apoiada por Vygotsky. E aí existe, né, uma engrenagem entre a unidade entre a consciência e a atividade, que possibilita conhecer o conteúdo da personalidade, que também leva a pensar sempre nos sentimentos e ações e obras humanas. Quais são as bases desse experimento tão importante de Zankov? São estudos da psicologia que constroem com o ensino, porém são diferentes dos estudos da pedagogia, mas que alicerçam o estudo pedagógico e trabalham com metodologias pedagógicas para o ensino. O experimento proposto por Zankov pensava no maior desenvolvimento da ciência psicológica, que implica, então, um apoio maior à pedagogia com aspectos psicológicos importantes aos problemas pedagógicos. Zankov também faz a defesa de 2 níveis de desenvolvimento no experimento, que lembrando o conteúdo da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, pensando na coletividade, na colaboração que prepara para a criança fazer o amanhã. Na primeira fase, que é a zona de desenvolvimento atual de soluções independentes, é feita por tarefas por parte da criança. Essa é uma parte específica mais do experimento, pensando no diagnóstico. A segunda fase vem da zona de desenvolvimento mais perto do processo de maturação, pensando em problemas complexos que a criança vai pedir sempre a ajuda de adultos. E aí houve então o delineamento desse experimento. Foi escolhida uma classe em Moscou, foi montado um laboratório com muita tecnologia para observar tudo que pudesse dentro dessa classe, com câmeras, diálogos e tudo mais, pelos professores e os alunos, né, por 4 anos. Quando começou o experimento, a questão inicial era: mediante que sistema didático se logra ou se espera o resultado melhor, ótimo no desenvolvimento dos escolares? A questão inicial, então, do experimento, mediante que sistema didático isso pode acontecer, nos leva a um aviso importante: o ensino só é bom quando se adianta ao desenvolvimento, que é um dos postulados de Vygotsky encontrado nesse sistema do Zankov. O conteúdo do experimento não está composto por disciplinas isoladas, nem pelo uso particular de métodos e procedimentos de ensino, senão por um sistema didático que compreende todo o ensino fundamental. Logo, o objeto e o método desse estudo são do ensino e da educação, e não da psicologia. Porém, é a psicologia que se propôs a esse estudo. O objeto de estudo consiste, então, em evidenciar a lógica objetiva na correspondência entre o ensino e o desenvolvimento, e a reestruturação da prática pedagógica deve conduzir à modificação qualitativa do desenvolvimento intelectual das crianças, com a vantagem de aperfeiçoar o tempo de estudo e os métodos de aprendizagem. Nesse experimento de Zankov, era sempre proposto 3 tipos de atividade: a atividade de observação, a atividade mental e as atividades práticas que impulsionavam o uso de jogos. Tais critérios permitem analisar e conhecer o processo geral do desenvolvimento escolar. E aí, primeiro veio o diagnóstico por meio da percepção, com esse laboratório muito tecnológico montado. Depois observou-se o pensamento abstrato. Depois, o estudo da atividade mental, que evidenciava todo esse estudo, para ver as leis que regulam o processo de pensamento e como ele se dá, para uma dinâmica da atividade mental por níveis reais. E aí, Vygotsky falava: formar conceitos por meio da palavra. O que Zankov converteu esse conceito? Converteu essa metodologia da palavra em base para a observação do objeto, que culminou na dinâmica da atividade mental em níveis elevados e suas formas embrionárias, ou seja, desde o começo,
porque o experimento durou muitos anos. Depois dos 4. A metodologia do experimento pensava sempre em observar a atividade intelectual, individual e coletiva, pensando então nas atividades interpessoais e intrapessoais, ou seja, a criança consigo mesma e a criança com o outro. Na primeira fase, classes experimentais, foi feito 4 anos de estudo e observação, mesma turma sempre e pensando sempre no coletivo e individual. Na segunda fase, houve a ampliação de classes observadas de 1 para 20, ampliando mais do que só em Moscou. Iniciou-se então a preparar o professor, planejando a cada trimestre o que corresponde, por exemplo, à primeira fase do ensino fundamental no Brasil. Era até onde eles foram acompanhados de todo o experimento. A primeira etapa do experimento consiste na observação. Inicialmente, isso foi feito em apenas uma classe em Moscou. A segunda etapa consiste na ampliação e intervenção na formação do professor. Começaram a observar o professor e fazer formações com eles. A terceira etapa, o grupo criou manuais educacionais para o uso em sala de aula, mostrando que a sala de aula poderia ser diferente de apenas o uso de metodologias tradicionais. Existiram outras etapas posteriores que o texto não abarca. Com a morte de Zankov, houve uma, por assim dizer, ruptura com o experimento, e a partir de 1993, o modelo zankoviano voltou a ser usado até os dias atuais. As referências bibliográficas usadas nesta apresentação foram estas aqui expostas, e as imagens que foram apresentadas foram criadas por meio de inteligência artificial. Os créditos são deste grupo: Elis Rayane, Geraldo Júnior, Kênia Bom Tempo, Nayara Correia e Sabrine Oliveira.